A mensagem de hoje está baseada no livro de Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 14. Mas ela traz por título: o seu maior inimigo é você mesmo. Se você não consegue entender a você mesmo, como entenderá outros? Aqui nos fala da luta que nós temos contra nós mesmos, né? Aqui porque somos carnais e Deus nos criou espiritual. Aqui diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque não faço o que aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa, de maneira que já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se não faço o que quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E acho então esta lei em mim, que, quando querer fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graça a Deus por Jesus Cristo, que nosso Senhor, assim como eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aqui nós vemos aí uma batalha que nós travamos contra nós mesmos, porque nós não fazemos o que queremos, e a maioria das vezes fazemos exatamente ao contrário tudo o que queremos, porque por causa dessa batalha. Mas eu vou contar uma experiência, uma história que aconteceu num sermão que eu fiz há muitos anos atrás, de uma tartaruga, que nos Estados Unidos ela nasceu com duas cabeças. Essa tartaruga, era duas tartarugas em uma, e quando uma dormia, a outra acordava. E quando ela acordava com fome e ia procurar caçar alguma coisa para comer, e a outra dormia. E assim depois que essa uma que acordava se alimentava, estava alimentada, ia dormir. E a outra acordava e ia procurar alguma coisa para comer. E vivia ela nessa guerra aí, as duas. Daí os cientistas analisaram, estudaram para ver como salvar a tartaruga. E eles descobriram que a única maneira de salvar a tartaruga teria que arrancar uma das suas cabeças. E assim também essa tartaruga sou eu, sou você. Nós temos essas duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Nós precisamos eliminar uma das cabeças, uma das naturezas. E se nós quisermos viver a vida eterna, precisamos eliminar a natureza carnal, porque fomos criados espiritual. E quando Deus nos criou, diz a palavra inspirada, viviam em perfeita harmonia com os preceitos de Jeová. Mas depois do pecado, nossa natureza ficou enfraquecida e não conseguimos mais fazer o que queremos. Por isso, nós precisamos nos revestir do quê? Da natureza espiritual, porque o homem espiritual, ele pode todas as coisas. Precisamos buscar a Deus, precisamos buscar o poder de Deus, precisamos buscar o Espírito de Deus. Revestirmos de Cristo. Paulo, quando contou isso, ele contou por causa da luta que o homem, que o ser humano tem. Mas depois que ele alcançou, aqui o capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não é de segunda carne, mas de segundo Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne,
Deus enviando seu Filho em semelhança de carne pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para andar segundo o Espírito, nós precisamos revestir-nos de Cristo. Então, aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 18 em diante, diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicações, impureza e lascívia, e idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras e pelejas e dissensões e heresias, inveja, homicídios, bebedice e glutonarias. Isso daí é aquilo que a natureza carnal produz, é isso que nós, seres humanos carnais, produzimos. Então, mas nós não podemos viver pelas obras da carne, nós não devemos viver da maneira carnal, nós devemos viver pela natureza espiritual procedente de Deus, que está aqui, ó, em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, que diz assim: mas os frutos do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é o que o Espírito produz, que a natureza espiritual produz. Mas para nós produzirmos isso daí, nós precisamos desfazer da nossa natureza carnal. Precisamos buscar a Cristo, buscar o poder de Deus, viver em comunhão, ser guiado, movido, dirigido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo. Por isso Jesus se levantava de madrugada, ia para um lugar deserto e ali orava. Então as pessoas, a maioria das pessoas, 99 ou menos, pouco, por cento das pessoas, eles não fazem o que querem, são dominados pela natureza carnal. E tem que ser revestido da natureza espiritual, tem que buscar o Espírito de Cristo, buscar o poder de Deus, para ser guiado, movido, dirigido pelo Espírito Santo. Só assim ele vai encontrar a paz de espírito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos buscar com oração e súplica, vigiando a todo tempo, para alcançar uma nova criatura, um novo ser, através de Deus, através de Cristo, guiado pelo Espírito Santo. Amém.